Vamos continuar a resolução dos problemas do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física de Halliday-Resnick, 10ª edição. Problema 34. Na figura 2.27, um carro laranja e um carro verde, iguais, exceto pela cor, movem-se um em direção ao outro em pistas vizinhas e paralelas a um eixo X. No instante t igual a zero, o carro laranja está em xl igual a zero. E o carro verde está em xv igual a 220 metros. Se o carro laranja tem velocidade constante de 20 km por hora, os carros se cruzam em x igual a 44,5 metros. Se tem uma velocidade constante de 40 km por hora, os carros se cruzam em x igual a 76,6 metros. Letra A. Qual é a velocidade inicial? E B. Qual é a aceleração do carro verde? O carro laranja se move em movimento retilíneo, uniforme, e sua posição ao longo do tempo é dada pela equação do movimento uniforme, x é igual a x0 mais v vezes t. Resolvendo essa equação para t, ela se torna t igual a x menos x0 sobre v. Quando a velocidade do carro laranja é igual a v1 igual a 20 km por hora, ele percorre uma distância x1 igual a 44,5 metros. A posição inicial é x0 igual a zero. Nessas condições, o instante em que os carros se encontram é t1 igual a x1 menos x0 sobre v1. Então, vai ficar 44,5 metros menos zero dividido por 20 km por hora. Mas como eu tenho que expressar em metros por segundo, vou fazer igual eu fiz no exercício anterior. Vou multiplicar por 1 metro por segundo dividido por 3,6 km por hora, que são quantidades equivalentes. Dessa forma, eu posso cancelar o quilômetros por hora. Então, fica 44,5 metros e 20 dividido por 3,6 dá 5,555 metros por segundo. Se eu fizer essa divisão aí, 44,5 dividido por 5,555 dá 8,01. Aí eu tenho a divisão de metro por metro por segundo. Então, eu repito primeiro metro vezes o inverso do segundo, segundo sobre metro. Dessa forma, eu vou cancelar o metro e o resultado vai estar em segundos. Como a medida menos precisa é a velocidade, que tem dois algarismos significativos, devemos expressar o resultado com esta precisão, e ela se torna t1 igual a 8,0 segundos. Quando a velocidade do carro laranja é igual a v2 igual a 40 km por hora, ele percorre uma distância x2 igual a 76,6 metros. A posição inicial também é x0 igual a zero. Nessas condições, o instante em que os carros se encontram é t2 igual a x2 menos x0 sobre v2. 76,6 metros menos zero, dividido por 40 km por hora, que eu vou multiplicar por 1 metro por segundo, sobre 3,6 km por hora. Aí eu posso cancelar o km por hora. Então, fica 76,6 metros em cima, e 40 dividido por 3,6 dá 11,11 metros por segundo. Da mesma forma que fizemos antes, dividindo os números dá 6,89 vezes metro vezes segundo sobre metro. Aí eu posso cancelar o metro e, novamente, devemos escrever o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão da medida da menos precisa, utilizada. Então, fazendo aí, a gente vai arredondar para cima. Então, o T2 vai ser 6,9 segundos. Como o problema quer saber os valores da velocidade inicial e da aceleração do carro verde, subentende-se que ele está se movendo em movimento uniformemente variado. Também informa que a posição inicial desse carro é x0 igual a 220 metros. A equação que determina a posição em função do tempo para esse tipo de movimento é x menos x0 é igual a v0 vezes t, mais 1 sobre 2 at ao quadrado. Como os carros se encontram nas duas posições e nos dois instantes que calculamos anteriormente, podemos substituir esses valores nesta equação, e ela se torna, na primeira situação, x1 menos 220 vai ser igual a v0 vezes t1, mais 1 sobre 2a vezes t1 ao quadrado. Eu tenho a posição do primeiro momento, da primeira situação, e o tempo. Substituindo os valores,
de x1 e t1 fica 44,5 menos 220 é igual a V0 vezes 8,0 mais 1 sobre 2 vezes A vezes 8,0 ao quadrado. 44,5 menos 220 dá menos 175,5, que é igual a 8 vezes 0. Aí eu tenho 8 ao quadrado dá 64, sobre 2 dá 32. Então, fica mais 32A. Então, essa é a nossa primeira equação. Na segunda situação, x2 menos 220 tem que ser igual a V0, T2, mais 1 sobre 2A vezes T2 ao quadrado. Substituindo os valores de x2 e T2, fica 76,6 menos 220 é igual a V0 vezes 6,9, mais 1 sobre 2 vezes A, vezes 6,9 ao quadrado. 76,6 menos 220 dá 143,4, é igual a 6,9 vezes 0. E se eu fizer 6,9 ao quadrado e dividir por 2, dá 23,8A. Então, teremos, portanto, um sistema de duas equações com duas incógnitas. Se multiplicarmos a segunda equação por menos 8 sobre 6,9, ela se torna, em cima não muda nada, né? E embaixo fica, quando eu multiplicar por 8 dividido por 6,9, vai ficar 166,26 é igual. Aí eu fazendo essa multiplicação aí no primeiro termo da direita, vai cancelar o 6,9 e ficar menos 8. Então fica menos 8,0 vezes 0. E quando eu multiplicar 23,8 por menos 8 sobre 6,9, dá menos 27,59 vezes A. Eu fiz isso para que o termo de V0 fosse exatamente o mesmo valor com o sinal contrário. Porque se eu somar agora as equações, eu vou eliminar esse V0. Então, somando as duas equações, 166,26 menos 175,5 dá menos 9,24, é igual. Aí o V0 vai cancelar, não vai sobrar nada. E menos 27,59 mais 32 dá 4,41A. Como 4,41 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, o A vai ser menos 9,24 dividido por 4,41. Fazendo essa divisão, ainda menos 2,09 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração, né? Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, eu vou arredondar para cima aí. Então, o A vai ser menos 2,1 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é negativa, porque o carro verde se move no sentido contrário ao do carro laranja. Substituindo este valor de aceleração na primeira equação do sistema, ela se torna menos 175,5 é igual a 8,0 vezes 0, mais 32 vezes aí o novo valor da aceleração. Já calculamos menos 2,1. Então, dá menos 175,5 é igual a 8,0 vezes 0. E 32 vezes menos 2,1 dá menos 67,2. Passando esse menos 67,2 para o outro lado, vai ficar positivo. Então, fica 67,2 menos 175,5 é igual a 8,0 vezes 0. Fazendo essa subtração, ainda menos 108,3 é igual a 8,0 vezes 0. O 8 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, o V0 vai ser menos 108,3 dividido por 8,0, que dá menos 13,54 metros por segundo. Né? Agora é velocidade. Escrevendo esse resultado com dois algarismos significativos, não vai haver arredondamento, vai haver arredondamento, né? Porque o terceiro é igual a 5. Então, o V0 vai ser menos 14 metros por segundo. Expressando essa medida em km por hora, fica o V0 é igual a menos 14 metros por segundo. Agora eu vou multiplicar por 3,6 km por hora dividido por 1 metro por segundo. Porque aí eu vou cancelar o metro por segundo e o resultado vai ficar em km por hora. Se eu multiplicar menos 14 vezes 3,6 dá menos 50,4 km por hora. Escrevendo com dois algarismos significativos, que é a precisão da medida, fica V0 igual a 50 km por hora.